Dando continuidade ao estudo de equilíbrio de fases de sistemas de um único componente, nesta aula iremos estudar a equação de Clapeyron. Após esta aula, você será capaz de deduzir a equação de Clapeyron, aplicar a equação de Clausius-Clapeyron para sistemas sólido-vapor e líquido-vapor e aplicar a equação de Clapeyron para o equilíbrio sólido-líquido. O valor da derivada da pressão de transição de fases em relação à temperatura é um valor de grande interesse prático. Com isso, precisamos saber da relação entre esta derivada com propriedades termodinâmicas mensuráveis. A equação que nos dá isso é a equação proposta por Clapeyron. Esta equação relaciona a derivada da pressão e da temperatura com variáveis mensuráveis como a entalpia, a variação de entalpia de transição de fases e a variação do volume molar da transição de fases. Então vamos lá. Primeiramente, sabemos que no equilíbrio, a energia de Gibbs molar de uma fase alfa entre uma fase alfa e uma fase beta são iguais. Então, supondo aqui um sistema onde eu tenho a fase alfa e a fase beta em equilíbrio e tendo uma variação, né, diferencial na temperatura e na pressão, eu terei que a energia de Gibbs também sofrerá uma variação igual em ambas as fases, pois o sistema pois estamos considerando como um sistema fechado, certo? Podendo haver apenas a variação a variação material da fase alfa para a fase beta e da fase beta para a fase alfa. Então, quando esse equilíbrio é levemente perturbado, nós vamos ter que a diferencial da energia de Gibbs na fase alfa será igual à diferencial da energia de Gibbs na fase beta. Como sabemos, a energia de Gibbs, a diferencial da energia de Gibbs, ela pode ser dada por isso daqui, menos SDT mais VDP. Então podemos substituir essa equação na equação 1, resultando, onde nós vamos ter aqui a variação da energia de Gibbs da fase alfa ainda, né? E da fase beta. Rearranjando esta equação, podemos achar uma relação entre a diferencial da pressão da transição de fases e a diferencial da temperatura. Ou seja, da derivada entre P e T. Ok? Então notamos que temos a derivada da pressão em relação à temperatura em função da variação da entropia da transição de fases, né? A entropia da fase alfa menos da fase beta, e a variação do volume da fase alfa e da fase beta. Ok. No entanto, a variação de entropia é uma propriedade não, digamos, é uma propriedade que não é facilmente mensurável. Na verdade, é uma propriedade que não é mensurável. Então, a partir de outra relação termodinâmica, podemos encontrar os valores de ΔS, por exemplo. Então, lembrando que na definição da energia de Gibbs, nós temos que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Como no equilíbrio ΔG é igual a zero, nós vamos ter que ΔS será igual a ΔH sobre T. Então, substituindo esta equação na equação 3, nós chegamos na equação de Clapeyron. Notamos que agora temos variáveis que podem ser mensuradas, como a entalpia da transição de fases, e a variação do volume molar entre as fases. Ok? Então, esta equação aqui ela pode ser utilizada uma relação exata para qualquer curva de equilíbrio, seja entre fases sólida-líquida, líquida-sólida, líquido-vapor, entre fases sólidas, enfim. É uma equação extremamente útil para aplicações em engenharia e em ciências. Quando a fase vapor está em equilíbrio com a fase líquida ou com a fase sólida, algumas aproximações podem ser feitas na equação de Clapeyron de maneira satisfatória. Então vamos lá. Lembrando que eu estou falando que eu vou poder fazer essas aproximações para as duas seguintes curvas de equilíbrio. A curva de equilíbrio, a curva de sublimação, certo? E a curva de vaporização, conforme definimos na primeira aula. Desculpa, na segunda aula, certo?
Para a curva de fusão, essas aproximações não são válidas. Vou explicar por quê. Então vamos lá. Nós temos que a equação de Clapeyron é dada por dp dt igual dh, né, da transição de fases, t ΔV. Só que sabemos que para temperaturas distantes da temperatura crítica, também já definidas nesse tópico, certo? Na aula passada, para temperaturas distantes da temperatura crítica, uma aproximação razoável é considerar a variação do volume entre as fases como praticamente o volume de gás, pois o volume do gás, né, da fase de vapor, ele é bem maior do que o volume do líquido ou do sólido. Lembrando que isso aqui vale para condições distantes da temperatura crítica, ok? Principalmente para condições distantes da temperatura crítica, pois, como vimos também na aula passada, à medida que o sistema vai passando para próximo ao ponto crítico, a distância, né, a diferença entre o volume molar, por exemplo, do líquido e do gás, vai ficando bem menor, né? Chegando no ponto crítico, eles coincidem, né? Lembrando lá da aula passada. Então, considerando o volume do gás dado pela equação do gás ideal, como podemos ver aqui na equação 6, e substituindo esse valor aqui, certo? Na equação de Clapeyron, desculpa, teremos a seguinte aproximação, ok? E, como sabemos, né, se a gente passar, por exemplo, esse P para o lado esquerdo, né, a pressão para o lado esquerdo, teremos alguma coisa do tipo dP sobre P, né? Que isso aqui é a mesma coisa do que a diferencial de dln de P, certo? Então, substituindo esse valor na equação 7, nós teremos o seguinte, certo? dln de P dt vai ser aproximadamente igual a variação da entalpia da transição de fases, né? Que isso aqui ela pode ser aplicada para a transição sólido vapor e líquido vapor, não pode ser aplicado para sólido líquido e em temperaturas distantes de Tc, certo? Pois próximo de Tc, essa aproximação começa a não ficar aceitável, né? Esta equação aqui ela é muito conhecida como a equação de Clausius-Clapeyron, né? E só para frisar mais uma vez, ela deve ser utilizada para o cálculo para regiões de equilíbrio sólido-vapor ou de equilíbrio líquido-vapor longe da temperatura crítica. Ok, você deve estar se perguntando o seguinte: professor, foi falado que o intuito da gente estar estudando a equação de Clapeyron e Clausius-Clapeyron são aplicações práticas. Mas até agora nós estamos apenas fazendo equações, deduções e o que seria, por exemplo, uma aplicação prática da equação de Clapeyron ou de Clausius-Clapeyron? Vamos lá. Temos que a equação de Clausius-Clapeyron é dada por isso daqui, né, que eu acabei de mostrar no slide anterior, certo? dln de P dt aproximadamente igual a ΔH RT ao quadrado, não é isso? Mas nós temos o seguinte, temos que a diferencial de 1 sobre t, ela pode ser dada por isso daqui, né? 1 menos t ao quadrado dt. Se eu substituir isso daqui nesta equação, na equação de Clausius-Clapeyron, eu vou ter a seguinte equação, certo? Agora nós temos uma equação aqui que se eu plotar, por exemplo, ln de P por 1 sobre T, eu vou ter, claro, né, para condições em que a equação de Clausius-Clapeyron é válida, eu vou ter uma reta entre ln de P e 1 sobre T. E com isso, o coeficiente angular desta reta será dado por dH, ok? dH sobre R. Então,
O que isso quer dizer? Quer dizer que com dados de pressão de vapor, eu consigo calcular a entalpia de transição de fases, certo? Então, por exemplo, se eu pego e integro essa equação aqui, tá ok? Eu vou ter uma seguinte relação desse tipo, eu vou ter a seguinte relação, ó. Então, com um valor de, por exemplo, também uma outra aplicação que eu posso ter, se eu tiver um valor de T1, certo? E um valor de P1, e tiver o valor da entalpia de transição de fases, que isso aqui pode ser obtido, por exemplo, através de experimentos calorimétricos, certo? Eu posso, né, eu vou ter como calcular, por exemplo, uma pressão de vapor em qualquer condição, né? Claro que como eu estou aqui fazendo uma aproximação da equação de Clausius-Clapeyron, é importante que esta faixa esteja longe da, da temperatura crítica. Eu vou poder encontrar, utilizando esses valores, uma nova pressão de vapor para uma dada temperatura, ou uma temperatura para uma dada pressão de vapor, ok? Lembrando o seguinte, lembrando que esta aproximação aqui ela é válida para regiões longe de TC, ok? E também eu considerando que o ΔH de transição de fases ele seja constante com a temperatura, certo? O que é uma aproximação. Então, é muito interessante que eu faça isso para intervalos de temperatura muito curtos, certo? Então, a aplicação desta equação torna-se mais, digamos, mais aceitável para intervalos curtos de temperatura. Como havíamos mencionado, para o equilíbrio entre fases condensadas, como sólido e líquido, por exemplo, não podemos utilizar a equação de Clausius-Clapeyron. Então, isso quer dizer que devemos fazer a integração, né, para ter uma relação entre pressão e temperatura, em cima da própria equação de Clapeyron, certo? Então, podemos notar aqui, na curva de fusão da água, por exemplo, que dp/dt ele é praticamente constante, ó, certo? Principalmente quando a gente está tratando de intervalos de pressão não muito longos, ok? Além disso, também sabemos que para sólidos e líquidos, né, principalmente em intervalos pequenos de temperatura, ds, dH e dV são funções fracas de P. Funções fracas da pressão de P. Ok? Então, com isso, podemos fazer a integração ou desta primeira equação aqui, considerando ds e dv constantes, ou desta equação aqui, considerando dH e dV constantes. Então, considerando ds e dV constantes, né, para a fusão, nós teríamos a seguinte equação, certo? E considerando dH e dV constantes, nós poderíamos também ter a seguinte relação, ok? Então, qual dessas equações devemos utilizar? Vai depender do problema, depender do dado que eu tiver disponível do problema, ok? Mas o importante principalmente saber aqui, é quais as considerações feitas para se chegar nas equações, digamos assim, nas equações de aplicação, né? Agora, para podermos compreender melhor a aplicação da equação de Clapeyron, vamos resolver o seguinte exercício. Algumas pressões de vapor do CO2 sólido são... Aqui tem os valores da pressão de vapor, a temperatura e a pressão de vapor. Letra A. Determine o ΔH médio de sublimação nessa faixa de temperatura. Letra B. Determine a pressão de vapor a menos 75 graus Celsius. Bem, lembrando da equação de Clapeyron, que nós tínhamos as aproximações da equação de Clapeyron é que
o delta V entre as fases, ele é aproximadamente o volume do gás, certo? E que o volume do gás ele pode ser calculado pela equação do gás ideal. Então, com isso, nós chegamos na seguinte expressão, ok? Onde o que nós estamos querendo é o ΔH de sublimação, certo? Havíamos comentado que o ΔH de sublimação ele é o coeficiente angular de uma reta entre ln de P e 1 sobre T, certo? Então, rearranjando essa equação, vamos ter uma expressão desse tipo aqui. Se percebermos bem, vamos ter aqui uma equação do tipo A, certo? Menos B sobre T, ok? Então, para isso precisamos fazer, primeiramente, calcular, né, o passar as temperaturas para Kelvin, certo? E depois fazer um gráfico de ln de P por 1 sobre T, certo? E vamos ter um comportamento linear, né? No caso de substâncias não associativas, né, longe da temperatura crítica, que é o caso aqui. Então vamos lá. Aqui são os valores calculados, certo? De temperatura em Kelvin, de 1 sobre a temperatura, né? E de ln de P. Lembrando, pessoal, só uma curiosidade aqui, que nós não podemos ter ln de P, né? P em unidades. Então aqui, para podermos passar por isso, nós colocamos aqui esse P dividido por 1 sobre Thor, certo? Só para deixar, pois sabemos que o argumento da função logaritmo ele é adimensional, né? Então, ln de P, o valor dele é para ser adimensional. Então, por isso a gente coloca aqui 1 sobre Thor, né? Simbolizando como se estivesse dividindo isso por 1 sobre uma pressão de igual a 1 Thor. Então, vamos lá. Agora, plotando o gráfico, nós temos o seguinte, certo? Notamos aqui que realmente é uma relação linear, né? Ok? E a equação característica é dada por isso daqui. Ou seja, nós temos que ln de P sobre Thor vai ser igual a 22,737 menos 32, né? 3.132 sobre T. Então, esta é a equação, certo? Então, para calcular agora o ΔH de sublimação fica fácil, né? Pois o ΔH de sublimação, né? Menos ΔH de sublimação é igual a menos 3.132. Então, multiplicando por R, certo? Nós temos que o ΔH de sublimação é igual a 26.039,45 joule por mol. Ok? No item B é pedido o seguinte: determine a pressão de vapor a menos 75 graus Celsius. Também fica simples, né? Agora que temos já a equação da pressão de vapor, basta substituir o valor de T aqui que encontraremos o valor da pressão de vapor, certo? Ok? Como T é igual a menos 75 graus Celsius, devemos passar ele para Kelvin e o valor da pressão de vapor será igual a 1023,3 torr. Então é isso, pessoal. A nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida pode enviar para o meu e-mail ou deixar nos comentários abaixo. E até a próxima.